Olá, aqui é o pastor Paulo Faustino da Igreja Batista Videira, região metropolitana de Campinas. A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando ao meu coração, ao seu coração. Eu convido você a vir comigo buscar o Senhor Jesus Cristo juntos. Ele quer falar com você e nós vamos juntos buscá-lo, adorando-o em espírito e em verdade. Eu não sei qual é o momento que você está atravessando na sua vida. Eu não sei se é um momento de lágrimas, momento de muitas tristezas, ou momento de alegria. Bem, toda a humanidade está enfrentando uma grave pandemia. É um momento histórico para todas as nações e nós estamos vivenciando isso. Com certeza não tem sido fácil para ninguém. Todos nós estamos enfrentando muitas e muitas dificuldades. Eu mesmo faço parte do grupo de risco e tenho que tomar muitos cuidados por conta disso. E tantas outras pessoas estão enfrentando UTIs, enfermarias, hospitais por conta dessa pandemia. Mas não bastasse essa pandemia, nós temos as outras doenças que também prejudicam, elas continuam existindo e afetando milhares, milhões de pessoas. Não obstante a questão das enfermidades, nós temos ainda os problemas sociais, econômicos, financeiros, políticos, as incertezas da sociedade. Realmente enfrentamos um dos momentos mais difíceis da história recente da humanidade. Depois do pós-guerra, creio que este é o momento mais difícil que estamos enfrentando. Bem, nesses momentos, muitos de nós, talvez todos nós, estejamos diante de rios intransponíveis de nossa vida. Rios que você olha e diz para si mesmo, eu não vou conseguir atravessar, mas eu preciso atravessar. Eu não vou conseguir atravessar esse momento, essa fase, esse vale, mas eu preciso atravessá-lo. Eu preciso vencer esse momento. Bem, se você está diante de um rio intransponível, eu gostaria, neste momento, através deste veículo tecnológico YouTube, de refletir com você na palavra de Deus a respeito desse tema, diante dos rios intransponíveis da vida. Se você está diante de um rio assim, eu espero em Deus que esses momentos que passaremos juntos sirva de grande enlevo espiritual para você. Sirva para que o Senhor nosso Deus fale ao seu coração, abra seus olhos, faça deste momento difícil um momento abençoado na sua vida. Bem, vamos à palavra de Deus. Eu orei antes de começar este vídeo, pedindo ao Senhor, ao nosso Deus, que o seu Espírito Santo me usasse para falar ao seu coração e ao meu coração também. Então vamos juntos, com fé, com o coração e a mente abertos, focados no Senhor Deus. Ele tem muito a falar a todos aqueles que estão diante de rios intransponíveis. Bom, lá em Jeremias, eu gostaria de lembrar de um texto, na verdade são dois textos de Jeremias, o profeta lá do Antigo Testamento, a respeito de algo muito importante para aqueles que estão diante de rios intransponíveis. Não é? Se você está diante de um problema muito difícil, eu preciso lembrá-lo destes dois textos da palavra de Deus e de outros que eu citarei a seguir. Mas, primeiramente, você está diante de um momento que você não vê saída, que você não vê possibilidade de vencer esse momento? Então, vamos nos lembrar sobre aquilo que a Bíblia considera impossível. Intransponível tem a ver com impossível.
Então, se você se sente diante de um rio intransponível, é porque você se sente diante de uma situação impossível de ser vencida. Mas será que é impossível mesmo? Vamos ver aqui na palavra de Deus o que a palavra nos fala sobre impossível. Jeremias capítulo 32, versículo 17 diz assim, vamos acompanhar. Veja aí na sua Bíblia, abra a sua Bíblia e veja Jeremias capítulo 32, versículo 17. A Bíblia diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Essa primeira parte do versículo bíblico, o profeta, ele está clamando a Deus, Jeremias está dizendo a Deus: Senhor Deus, o Senhor fez os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu grande braço estendido. Jeremias reconhece que o Criador dos céus e da terra é o nosso Deus. Deus criou todos os planetas, todas as galáxias. Deus criou tudo que existe no universo, pelo poder dele. E Jeremias continua: coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Em outras traduções, diz assim, eu lerei uma outra tradução desse mesmo texto. Ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. A Bíblia diz que para Deus, diferente do que é para mim ou para você, nada é demasiadamente difícil. Nós olhamos para o rio à nossa frente e dizemos para nós mesmos: é impossível atravessá-lo. Por quê? Porque é muito difícil. O rio é muito grande, as suas margens estão muito longe uma da outra, a correnteza é terrível, a profundidade desse rio também, e por que não dizer, deve ter muitos animais perigosos aí nesse rio. Bem, é difícil, é impossível para mim, mas veja, a Bíblia diz, aquilo que é muito difícil para você ou para mim, para Deus não é. Deus criou os céus e a terra. Mais à frente, Jeremias, ainda nesse capítulo 32, agora no verso 27, diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? É uma pergunta de Deus. Em outra tradução, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiado difícil para mim? Deus pergunta para o povo dele em Israel, no Antigo Testamento, mas para mim e para você. Essa pergunta ecoa pelos séculos e vem até a gente, vem até você. Diante dos rios intransponíveis da vida, diante das dificuldades tão grandes, Deus está nos perguntando: haveria coisa demasiadamente maravilhosa, difícil para mim, Deus? Interessante que nós temos uma tendência de medir o poder de Deus pelo nosso. Que poder você e eu temos? Nós não temos poder algum, não temos poder nem de saber quando será o nosso último dia aqui nesse mundo. Nós não temos poder para dizer para o coronavírus: olha, se afaste de mim e você não vai ver. Nós não temos poder, ingerência sobre essas coisas. Agora, nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que me criou, o Deus que criou você, o poder dele é incomparável, é infinito. A Bíblia o denomina como aquele que é todo-poderoso. O poder de criar o universo, o poder de criar essa bolinha azul que nós chamamos de terra, no meio desse universo, um cisco, foi Deus quem criou. O poder dele. Aquilo que é muito difícil para você que está me ouvindo,
eu venho em nome de Jesus lhe dizer nesta hora, não é difícil para Deus. Você acredita nisso? Bem, vamos em frente. Eu quero ler um outro texto da Bíblia para você. Agora no Novo Testamento. Eu me refiro a Lucas capítulo 1, versículo 37. Quando a palavra de Deus nos diz assim, porque para Deus nada será impossível. Você consegue repetir comigo aí? Porque para Deus nada será impossível. Nada, nada. Compreende a palavra? Vamos à frente, ainda no Evangelho de Lucas, agora no capítulo 18, versículo 27 de Lucas. A Bíblia diz assim, respondeu-lhes, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. São palavras de Jesus. Ele não tem como ser mais claro. Seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aqui o Senhor Jesus está dizendo com todas as palavras, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Era impossível Bartimeu, o cego de Jericó, enxergar. Era impossível. O rio que estava diante dele era intransponível para ele, mas não para Deus. Deus o curou. Era impossível que aqueles 10 leprosos fossem curados, mas Jesus os curou. Era impossível que o paralítico de Cafarnaum voltasse a andar, mas ele saiu, entrou na casa onde estava Jesus pelo teto, ajudado pelos seus 4 amigos, e saiu pela porta da frente, andando, carregando a sua esteira. Deus é o Deus dos impossíveis. Por isso, nós temos que rever a nossa reflexão, nosso tema, diante dos rios intransponíveis da vida. Para quem intransponíveis? Para nós, mas não para o nosso Deus. Prosseguindo, eu gostaria ainda de refletir num episódio que ocorreu no Novo Testamento e no ministério de Jesus. Lá em João, no capítulo 6 da Palavra de Deus, registra este episódio. E eu quero ler para você, para a nossa edificação. É muito conhecido esse texto, João capítulo 6. Nós veremos inicialmente este capítulo a partir do versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? João, capítulo 6, versículo 5. Agora o versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus sabia o que iria fazer, mas quis experimentar seus discípulos. Respondeu-lhe Felipe, no versículo 7, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Então nós estamos aqui num episódio interessante. Temos um problema muito grande, milhares de pessoas, talvez umas 15 mil pessoas, para você ter uma ideia, incluindo-se não apenas os homens, como era contado apenas homens naquela época, mas também mulheres e crianças. Então podemos ver milhares de pessoas e de repente o Senhor Jesus pergunta, como é que essa multidão vai comer? Chama seus discípulos e diz, olha, como vamos alimentar essa multidão? Filipe, de imediato, ele já coloca, Senhor, eu não tenho como a gente resolver esse problema, é impossível. E André também, ele diz, olha, tem um rapazinho aqui com 5 pães e 2 peixinhos pequenos, não é? Mas que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixes sequer daria para alimentar os 12
discípulos mais próximos do Senhor. Estamos diante de uma situação impossível, diante de um rio intransponível, mas intransponível para quem? Para os discípulos, não para o Senhor Jesus. Acompanhando o texto, diz agora a partir do versículo 10: Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Aqui não se conta as mulheres e crianças, por isso que eu me refiro a cerca de 15.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães, aquilo que eles conseguiram obter, conforme André conseguiu. 5 pães, 2 peixinhos. O Senhor pegou aquilo que eles tinham. E diz a palavra de Deus que, tomando esses pães, tendo dado graças, agradeceu. Eu fico maravilhado com o cuidado que o Senhor Jesus tem, o exemplo que ele tem. Ele, antes das refeições, ele ensinou com seu exemplo: dar graças a Deus, dar graças a Deus. Tem muita gente que esquece de Deus até na hora de comer. Não podemos esquecer que aquilo que comemos é pela graça de Deus. Então temos que agradecer. Bem, dando graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Eu tento imaginar essa cena. E o Senhor Jesus pegando pães, distribuindo, vocês entreguem para a multidão que está assentada aí na relva, essas milhares de pessoas, e peixes, e pães, e peixes, e pães, e peixes, e pães, e peixes, e pães, e peixes. Se cada um comeu um sanduíche, e eles comeram mais, mas se cada um tenha comido, nós estamos falando de cerca de 15.000 sanduíches aí, de pães e peixes. 15.000. Se cada pessoa comeu dois pães e 2 peixes, estamos falando em torno de 30.000 pedaços de pães, 30.000 peixes. Você consegue imaginar isso? E aquilo não parava de sair, de se multiplicar. E eu imagino as pessoas comendo e vendo Jesus multiplicando aquilo. E os discípulos extasiados, servindo a multidão. E quando já estavam fartos, diz o versículo 12, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Sobrou muita coisa. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Sobraram 12 cestos, simbolizando com certeza as 12 tribos de Israel e bem como os apóstolos. Mas, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Incrível! Bom, talvez você esteja perguntando: pastor, por que o senhor está falando a respeito disso? Porque nós vemos aqui Felipe, vemos André, vemos os demais apóstolos também, diante de uma situação difícil, de um rio intransponível, eles esqueceram de que intransponível, impossível para eles, mas não para o Senhor Jesus. Será que você não está caindo no mesmo erro? Será que eu já não caí e não venho, talvez nesse momento eu preciso me lembrar disso para não cair nesse erro? Achar que aquilo que é impossível para mim é impossível também para o meu Deus? Olha, meu amigo, minha amiga, lá no versículo 6, a Bíblia diz: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Quando o Senhor Jesus chamou Felipe e disse: Felipe, você vê quanta multidão tem aí, enorme multidão, onde compraremos pães para alimentar essa multidão? E Felipe então disse: Senhor, mas a gente não conseguiria comprar isso, não tem como, é muita gente. E a Bíblia fala
que Jesus fez isso, fez essa pergunta, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer, mas Jesus o fez para experimentar Felipe. Jesus queria ver se Felipe confiava nele, se Felipe conseguia enxergar a vida com os olhos da fé. Se Felipe iria responder para ele: Senhor, olha, é impossível alimentar essa multidão, é muita gente, porém o Senhor pode fazê-lo. Certamente essa era a resposta que Jesus gostaria de ouvir. Mas não só de Felipe, de mim, de você. Diante dos rios intransponíveis da vida, o que o Senhor Jesus gostaria de ouvir do meu coração, do seu coração, não é: Senhor, estou desesperado, estou vencido, estou derrotado, não vou conseguir passar por esse... Não. Jesus gostaria de dizer: Senhor, o rio é intransponível para mim, mas não para o Senhor. E se for da sua vontade, me dê, ó Deus, a vitória. Me ajude a vencer esse obstáculo. Me ajude a vencer este rio. Porque não existem rios intransponíveis para o Senhor. Para o Senhor, não. Para mim, muitos rios intransponíveis, mas nenhum é intransponível para o Senhor. A palavra de Deus, ela nos fala algo muito importante. É o último texto que eu vou ler para você e para mim também. E se encontra no livro, na Epístola aos Hebreus, mais precisamente no capítulo 11, no versículo 6 deste capítulo. A Bíblia diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, certeza, convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11 começa definindo o que é fé. Certeza daquilo que se espera, convicção de fatos que não se veem. Até porque, se você vê, não precisa de fé, basta enxergar. Mas Hebreus ainda diz, e esse é o último versículo, e é o texto que eu quero que você lembre disso. Deus está falando com você, comigo, nessa hora, nesse momento. No versículo 6, capítulo 11 de Hebreus, versículo 6. De fato, diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Você consegue repetir aí comigo? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? O próprio texto nos fala. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos agradar a Deus. E sem fé, sem crer de coração, isso é impossível. Para quem tem fé, nada é impossível para Deus. Eu me lembro de uma história que eu ouvi há muitos anos atrás e dizia de um equilibrista, um grande equilibrista, um homem que ele tinha um equilíbrio tamanho que arrastava multidões para ver as suas apresentações. Uma vez esse equilibrista famoso, ele colocou um cabo entre um penhasco e outro, de forma que lá embaixo ficava um abismo terrível. E ele pegou uma vara, aquelas varas grandes que os equilibristas costumam usar, e ele então foi de um lado para o outro, equilibrando-se naquele cabo.
em pé ali, andando sobre aquela corda bamba, mas com equilíbrio. Ele foi e voltou. A multidão que ali estava começou a aplaudi-lo e dizer: você é o maior equilibrista do mundo. E pessoas aplaudiram. Aí ele diz: vocês não viram nada. Esperem. Pegou uma mochila, encheu de pedras, colocou a mochila nas costas e com aquele peso extra foi por aquele cabo, aquela corda bamba, foi até o outro lado e voltou. E as pessoas ficaram impressionadas com aquele homem, a sua coragem, seu equilíbrio, e elas o aclamaram: você é o maior equilibrista do mundo. E o aplaudiam. E então, em dado momento, ele surpreendeu a todos. Ele olhou para uma das pessoas daquela multidão que o aclamava, a pessoa mais exaltada, mais fervorosa, que estava aplaudindo mais, gritando mais, aclamando-o com mais fervor. Ele chamou aquela pessoa e fez a seguinte pergunta diante da multidão: você realmente acha que eu sou o maior equilibrista do mundo? E a pessoa, sem titubear: claro que é. Você é meu herói, você é o maior equilibrista de toda a história. Então o equilibrista disse para ele: venha então, suba nas minhas costas e vamos atravessar até o outro lado. Houve um silêncio. E aquele homem que aclamava o equilibrista disse: olha, seu equilibrista, eu até acredito que o senhor possa levar qualquer uma dessas pessoas nas costas, mas não eu. Eu espero que você esteja se perguntando: pastor, o que o senhor quer dizer com isso, com essa história no final dessa mensagem? Meu amigo, minha amiga, às vezes nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus, nós pregamos esse Deus e dizemos: Senhor, o Senhor é o maior. Senhor, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Senhor, o Senhor é um Deus incrível. O Senhor é um Deus que fez os céus e a terra. O Senhor é o Deus que cura os paralíticos. O Senhor é o Deus que andou sobre as águas. O Senhor é um Deus que sustenta o universo. O Senhor é um Deus que dirige a história. E aí então Deus fala: puxa, mas que bom, meu filho, minha filha, que você acha tudo isso de mim. Vem, suba aqui nas minhas costas. Vamos atravessar esse precipício. E aí, nessa hora, de alguma forma nós falamos para Deus: olha, Deus, eu acho que o Senhor foi incrível com Bartimeu, com o paralítico de Cafarnaum, com Pedro que andou até sobre as águas, mas, Senhor, comigo eu acho que não vai dar certo. Compreende? Talvez nesse momento você esteja diante de um rio intransponível e tenha sido Deus que o levou até esse lugar, até esse momento, até essa lágrima, até esse problema, para provar você. Foi isso que o Senhor fez naquela ocasião. Ele já sabia o que iria fazer, mas ele queria provar Filipe. É impossível agradar a Deus sem depositarmos a nossa fé nele. Pense nisso. Você pode orar comigo? Feche seus olhos, abra seu coração, vamos falar com Deus. Santo eterno Deus, a tua palavra é maravilhosa e ela nos ensina que não existem rios intransponíveis para o Senhor, nem para aqueles que efetivamente confiam no Senhor. Olha, meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe esta pessoa que está assistindo este vídeo. Essa pessoa, Deus, que enquanto o teu servo estava pregando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, essa pessoa que está dizendo: mas isso é para mim. Ó Senhor, coloca fé em nossos corações.
Ó Deus, que diante dos rios intransponíveis nós olhemos para o Senhor, crendo que para o Senhor nada é intransponível. O Mar Vermelho não o foi, o Rio Jordão também não. E não há problema que seja intransponível para o Senhor. Nas suas mãos poderosas, ó Deus, nós podemos ter a vitória. Senhor, ajuda-nos. Perdoe nossa falta de fé, a nossa tão pequena fé. Ó Deus, ajuda-nos a entender que precisamos, diante dos rios intransponíveis da vida, pedir socorro ao Senhor. Ó Senhor Deus, eleva os meus olhos para os montes, disse o salmista, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós também assim declaramos. Ó Deus, vem, Senhor, socorra aqueles que estão aflitos e que estão assistindo, ó Deus, este vídeo. Não importa, ó Deus, a situação, o que importa é que estão diante do Senhor. Que o Senhor possa estender as suas poderosas e amáveis mãos em nossa direção. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, a sua vida, e que a palavra dele tenha sido gravada em seu coração. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. A irmã Elisete agora tem uma mensagem musical para falar ao nosso coração. Ouçamos a irmã Elisete adorando ao nosso Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas.
Amém. Jesus nos deu o exemplo de oração e nós vamos orar agora. E o irmão Gilmar estará orando a Deus, intercedendo pela nossa nação, pelos enfermos. Se você desejar que a Igreja Batista Videira ore por você, deixe um comentário aí, um pedido de oração. Nós teremos muita alegria em orar por você, ok? Vamos orar com o irmão Gilmar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Neste momento nós vamos estar orando pelo nosso país, por cada um de nós. Amém, irmãos? Querido Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, ó Pai. Obrigado pelas nossas vidas, ó Deus. Obrigado pela salvação, ó Deus, que o Senhor nos deu através da cruz, ó Pai, do sangue derramado de Jesus naquela cruz. Nós te adoramos por isso, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos te dizer, ó Pai, que nós te amamos, que nós te adoramos, ó Pai. E, ó Senhor Jesus, neste momento, ó Deus, eu quero, de maneira toda especial, ó Deus, pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja olhando, ó Pai, para a nossa nação, ó Deus, olhando para o nosso país, ó Pai, dando sabedoria, ó Deus, aos governantes, ó Pai, livrando, ó Deus, dessa pandemia, ó Deus, que está acontecendo, ó Deus. Usa, Senhor, a vida desses governantes, ó Deus, usa a vida do nosso presidente, ó Pai, para que eles, ó Deus, tenham capacidade e entendimento, ó Deus, de fazer aquilo que o Senhor deseja que seja feito, ó Deus, para que o mais rápido possível, ó Deus, isso esteja dando a cabo, ó Deus, esteja acabando com esses problemas, ó Deus, dessa pandemia, ó Deus. Nós queremos te colocar, ó Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, nas tuas mãos, ó Pai. E pedir ao Senhor, ó Deus, abençoa a vida de cada um, ó Deus, cada momento, ó Deus, que possa estar cada um de nós, ó Deus, que esteja passando por essas enfermidades, ó Deus, que o Senhor esteja livrando, curando, ó Deus, dando um livramento, ó Deus, dando um milagre na vida dessas pessoas, ó Deus, desses nossos irmãos que estão doentes, ó Deus. Deus amado, de maneira toda especial, ó Pai, eu quero te colocar nas tuas mãos, ó Deus, a vida do Arnaldo, ó Deus. Meu cunhado, ó Pai, a do Amanda, que ele está com Covid, ó Deus. Ó Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, que essa doença, ó Deus, não possa evoluir, ó Deus, para um estado mais grave, ó Deus. Assim também eu te peço que o Senhor esteja abençoando a sua família, ó Pai, que não transmita para outros, ó Deus. Livra cada um, ó Deus, desse problema, ó Deus. Também quero te colocar a vida de cada um dos nossos irmãos da videira, ó Deus. Aqueles que já têm problema de saúde, ó Pai, que o Senhor esteja livrando eles, ó Pai, deste momento, ó Deus. Enquanto, ó Pai, a vacina, ó Deus, não tenha seja feita, ó Deus, que essa vacina não esteja pronta, ó Deus, que o Senhor esteja protegendo, ó Deus, assim como o Senhor já está protegendo, ó Deus, o Senhor já está livrando cada um de todo esse problema, ó Deus, desse mal, mas, ó Pai, cuide dessas pessoas, ó Deus, de maneira toda especial, ó Deus, aqueles que já têm problema de saúde, ó Deus, eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, livra, ó Deus, dessa enfermidade, ó Deus, assim como nós também, ó Pai, se for da tua vontade, ó Deus. Quero, neste momento, ó Deus, colocar nas tuas mãos, ó Pai, a vida dos nossos missionários, ó Deus, que estão no campus, ó Pai, que estão fazendo a tua obra, Deus. Eu te peço, no nome de Jesus, Senhor, cuide da vida deles, ó Pai, cuide da vida da família deles, ó Deus, livra eles, ó Deus, daqueles mal, ó Pai, que o inimigo tem lançado nos seus caminhos, ó Deus. Ó Pai, nós sabemos que o inimigo ele não fica contente, ó Deus, quando um servo do Senhor, ó Deus, se dispõe a fazer a tua obra, ó Deus. Ainda mais aqueles, ó Pai, que vão pelos campos missionários, vão às nações, ó Deus, fazendo o teu desejo, ó Deus. Nós sabemos que o inimigo ele se revolta, o inimigo tenta de tudo, ó Deus, para atrapalhar, ó Deus. Mas nós sabemos que o Senhor é maior, porque maior o que está em nós do que está no mundo, ó Deus. Nós te louvamos por isso, ó Deus, e pedimos, ó Deus. Abençoa a vida dos nossos missionários, ó Deus, em todas as áreas, ó Deus. Na área da saúde, na área financeira, ó Pai. E pedir, ó Deus, que nossos irmãos sejam abençoados através de Ti, ó Deus. Também eu quero te colocar, ó Pai, nesse momento, a vida dos nossos irmãos lá de Ribeirão Branco, ó Deus, os irmãos da videira que estão lá, ó Pai. Abençoa cada um, ó Deus, livrando eles, ó Pai, desses problemas. O mesmo problema que nós temos aqui, eles também têm lá, ó Deus, que é do vírus, ó Deus. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor dê ânimo à vida deles, ó Deus.
dê sabedoria ao Geraldo, ó Deus, que está à frente lá, ó Pai. Conduza o teu rebanho, ó Deus, conforme o teu desejo, ó Pai. É o que eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus. Também quero te colocar, ó Pai, a vida do pai do nosso irmão Fernando, ó Deus, que sofreu os AVC, ó Deus, colocar a vida dele nas tuas mãos, ó Deus. Senhor, te peço um milagre na vida dele, ó Deus. Assim também como a vida do Luquinho, ó Deus, que o Senhor faça um milagre, ó Deus, através dos médicos, ó Deus, que eles possam fazer um tratamento, ó Deus, que possam a cura vir para o Lucas, ó Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus, ó Deus. E quero te louvar, ó Deus, nesse momento pela vida do nosso irmão Adenilson, ó Deus. Sabemos que ele passou por um problema grave de saúde também, ó Deus. Mas há poucos dias eu pude visitá-lo, ó Deus, conversar com ele, ó Deus, e vi que ele está bem, ó Deus. E quero te louvar nesse momento pela vida do nosso irmão Adenilson, ó Deus. Assim também, ó Deus, pela vida da irmã, ó Deus, filha do nosso irmão Geraldo, ó Deus, que já passou pelo Covid, ó Deus, e pelo que nós ficamos sabendo, Deus, ela já está bem, ó Deus. Nós te louvamos por isso, Deus, e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. A Igreja Batista Videira, ela tem a sua sede em Hortolândia. Nós também temos uma igreja em Ribeirão Branco e estamos aguardando no Senhor as novas searas em que estaremos colocando igrejas Videira. Bem, a nossa igreja, ela é uma igreja nova, uma igreja com menos de 2 anos de organização. Foi organizada pela Igreja Batista Marapendi, lá do Rio de Janeiro, o pastor Sérgio Dozilek, e nós temos muita alegria em servir ao Senhor. Nós amamos missões, nós temos na Bíblia a nossa regra de fé, de conduta, temos uma igreja de acolhimento, gostamos de ajudar as pessoas, e você está convidado, assim que passar essa pandemia, de nos visitar em um de nossos endereços. Eu tenho outros pastores lá na igreja, tem pastor Vantuil, e também temos membros que são pastores, pastor Edmilton, pastor Francisco, nós temos o missionário Geraldo lá em Ribeirão Branco, enfim, além disso, nós temos missionário Eliasibe, sua família lá no Peru, e a nossa igreja tem uma agência missionária. Peço que você ore por isso, ore para que esta visão missionária da igreja esteja cada vez mais forte. Principalmente porque nos próximos meses nós estaremos fechando alguns convênios missionários, especialmente convênio que vai focar a Espanha, que vai focar alguns países da África, e eu peço que você ore por nós. A Igreja Batista Videira, ela foi criada pelo Senhor Jesus para expandir o seu evangelho de salvação, graça, amor e paz pelo mundo. Muito obrigado pela sua participação em nosso vídeo. Eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva em nosso canal e divulgue o nosso canal. Quanto mais gente tivermos no canal, melhor, vai facilitar para que possamos esparramar, espalhar a palavra de Deus por esse mundo afora. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.